Se você cria conteúdo e mesmo assim suas vendas não aumentam, talvez você esteja criando as coisas erradas. Essa única pergunta que eu fiz para o ChatGPT virou a minha forma de criar conteúdo para vender de cabeça para baixo e eu quero mostrar nesse vídeo exatamente como você pode fazer o mesmo. Esse livro aqui, Expert Secrets, traz algumas ideias muito interessantes sobre criar conteúdo para vender. Principalmente, ele diz que o conteúdo que vende, ele não vem necessariamente da nossa criatividade. Ele nasce das crenças que o público precisa acreditar antes de comprar. Então, inspirado aqui no conhecimento do nosso querido Russell Brunson, nesse livro aqui, Expert Secrets, eu fiz algumas perguntas para o ChatGPT e ele acabou virando meu estrategista de conteúdo. Hoje eu quero mostrar a exata pergunta que eu fiz, todo o racional que eu desenvolvi ali com o ChatGPT, na esperança de te ajudar a criar conteúdos melhores, mais alinhados com o que você vende. Muito bem, se isso faz sentido para você, você provavelmente vai gostar da minha comunidade conteúdo.org, o link está na descrição. Ok, muito bem. Então, a pergunta fundamental que nós devemos responder, e é proposta pelo Russell Brunson nesse livro Expert Secrets, é a seguinte: o que meu público precisa acreditar para comprar de mim? Ele não fala exatamente com essas palavras, mas é isso que ele quer dizer com essa ilustração aqui. Se você não sabe, se você ainda não leu esse livro, recomendo que você leia. Para mim, é um dos melhores livros de marketing digital de todos os tempos. É fantástico a capacidade do Russell de sintetizar ideias, frameworks, estratégias, táticas em um livro aqui de, 200, 300 páginas. E nesse livro, ele descreve ali um meio pelo qual você pode vender o seu conhecimento. E basicamente esse meio é através de um webinar, certo? Você faz uma aula ao vivo, você prepara um material ao vivo, chama as pessoas, convida as pessoas e realiza ali sua mensagem, sua apresentação para vender o seu conhecimento. E aí, na descrição, na hora que ele ensina isso, ele apresenta essa figura aqui do Big Domino, não é? Ele diz o seguinte, ele diz que toda apresentação, né, todo webinar, todo mecanismo de venda, ele tem uma grande ideia por trás, que se o público acreditar nessa grande ideia, a venda já aconteceu. A venda, né, o mais difícil já foi feito. Então, ele ilustra essa big idea com o big domino, né? Fazendo aquela analogia do corredor de dominó, né? Na ideia de que se você conseguir derrubar o primeiro dominó, todos os outros dominós vão cair ao mesmo tempo, fazendo com que a venda aconteça, né? Então ele traz essa analogia e aqui a gente vê na ilustração esse big domino, né? Esse big domino é então essa primeira grande ideia, essa crença principal que as pessoas precisam acreditar para isso. Então, por exemplo, no meu caso, na minha comunidade conteúdo.org, lá a proposta principal, a grande oportunidade que eu apresento para as pessoas é a ideia de produzir um funil de conteúdo capaz de vender todos os dias, né? Vender de forma previsível, baseado na construção de audiência própria. Então, o que as pessoas precisam acreditar, em primeiro lugar, sobre a minha oportunidade? Elas precisam acreditar que é através da audiência própria, da construção de audiência própria, que é possível ter previsibilidade de vendas em 2025. Essa é a big idea. Se você clicar, a depender da data quando você assiste esse vídeo, mas hoje, na publicação desse vídeo, a página de vendas sobre a comunidade fala justamente disso. Então, se você clicar no link, você vai ver, né, que toda a tese da minha página de vendas é sobre isso. Então, o que a gente quer aqui, né? A gente quer derrubar esse primeiro domino logo de cara, né? Porque se as pessoas acreditam que, no meu caso, as vendas previsíveis em 2025 vão vir a partir da construção de uma audiência própria, todo o resto, né, já virou, já foi junto, entendeu? Já se converteu. Então, só que ao mesmo tempo, como você pode ver aqui, existem outras crenças ilustradas aqui pelo Russell que podem impedir que esse Big Domino caia. Ou seja, podem impedir que o público acredite na sua Big Idea, né, na sua grande promessa. Então, como ele diz aqui, ó, se o Big Domino não cair, você vai precisar quebrar outras crenças falsas que a audiência tem. E a verdade é que, na maioria dos casos,
isso se aplica para todo mundo, né? Ou melhor, na maioria dos casos, as pessoas precisam ter outras crenças derrubadas para que o Big Domino seja derrubado. Ou seja, você precisa trabalhar com outras crenças menores da audiência para que então você consiga fazer ela acreditar, né, na sua grande promessa. Então, no meu caso, eu preciso derrubar outras crenças para que as pessoas acreditem que a audiência própria é o único caminho para ter vendas previsíveis em 2025. Beleza? Então, eu com esse pensamento, na verdade, a ideia de fazer esse conteúdo aqui para você, né, que me acompanha no YouTube, veio ao dar uma mentoria para um dos membros da comunidade. Né? Eu não sei se você sabe, mas pelo menos na data da publicação desse vídeo, eu recepciono todo novo membro da comunidade com uma mentoria individual, personalizada. E eu estava na semana passada dando essa mentoria e me veio esse estalo. Eu falei, caramba, aqui tem uma boa ideia de conteúdo. Por quê? Porque esse meu mentorado, ele estava se preparando para criar conteúdos que direcionasse para um lançamento, né? Que fosse um conteúdo intencional, estratégico, que seria publicado nas redes sociais, mas que ao mesmo tempo conduzisse a audiência dele para convencer, para acreditar, né, quando as coisas precisarem, quando o carrinho fosse aberto, todo mundo já estava acreditando que tinha que acreditar. E eu lembrei dessa ideia do Russell, e eu falei, cara, eu vou explorar isso com o ChatGPT. Eu acho que pode ser um conteúdo bacana para o YouTube. Geralmente a gente fazia todo o racional que eu vou te mostrar aqui. Caramba, apagou o meu negócio. Hoje tá foda. Geralmente a gente fazia todo o racional que eu vou mostrar aqui de uma forma manual, né? Então, tipo, a gente com a gente mesmo, papel e caneta. Enfim, vou no ChatGPT que o raciocínio vai ser muito mais interessante, certo? Então, deixa eu mostrar para você como que foi esse meu desenvolvimento e aí eu vou te mostrar o raciocínio e você também vai conseguir pegar para o seu caso, evidentemente. Então, eu comecei a conversa com o ChatGPT da seguinte forma. Eu descobri que existem 3 crenças centrais que impedem as pessoas comprarem infoprodutos, mesmo que eles acreditem que a nova oportunidade é apresentada para eles. 1. Veículo, crenças falsas que ele tem sobre o veículo ou a nova oportunidade apresentada, basicamente crenças falsas sobre o método. 2. Crenças internas, crenças sobre suas próprias habilidades de implementar a nova oportunidade. 3. Crenças externas, crenças falsas que eles têm sobre forças externas que podem atrapalhar seu sucesso, coisas que estão além do seu próprio controle com o tempo, como o tempo e a economia. Com base no que eu disse, você conhece essas ideias? Existe um ou mais autores, pensadores que falam sobre isso? Demonstre. O que eu estou fazendo aqui? Eu trouxe basicamente as ideias contidas nesse livro, né, de uma forma informal aqui, como eu lembrava, eu escrevi isso, e eu queria ativar esse conhecimento, aliás, eu queria verificar se esse conhecimento estava na base de conhecimento do ChatGPT. Por isso que eu fiz essa pergunta no final. Dessa maneira, eu sinto que eu estou ativando os pontos certos da gigantesca, né, base de conhecimento da IA. E aí ele veio e respondeu, sim, essas 3 crenças centrais sobre o veículo, o eu e o ambiente externo são conceitos bem estabelecidos no marketing de resposta direta e na psicologia da persuasão. A estrutura que você mencionou é mais conhecida por ter sido sistematizada por Russell Brunson, fundador da ClickFunnels, no seu livro Expert Secrets. Olha só como ele consegue identificar. Eu não tinha mencionado nada de Russell Brunson até então. E aí ele traz as origens e influências, né? Aí ele vai detalhar um pouco mais aqui sobre a falsa crença sobre o método ou a solução. Né? Depois ele vai falar sobre as falsas crenças internas sobre si mesmo, né? De eu não sou capaz, eu não tenho disciplina, ou isso não é para mim. Aí ele cita algumas outras referências aqui, né? Como Tony Robbins e o Robert Cialdini. E as crenças externas sobre fatores fora do controle, né? Não tenho tempo, meu marido não vai deixar, a economia está ruim e coisas do gênero. Aí ele cita também aqui o Frank Kern e o Blair Warren. E aí ele dá a conclusão. Aí eu falei, beleza, ok. Se eu compartilhar com você a página de vendas do meu produto, você pode listar crenças que podem estar bloqueando a decisão de compra de algumas pessoas. Então, olha só que interessante. Se você tem uma página de vendas já publicada, já feita, já está rodando, você pode explorar mais as possíveis objeções através desse prompt, através desse comando, através desse raciocínio. Então veja, né, nem se apegue tanto ao prompt em si, né, quais são as palavras exatas que você tem que colocar. Olha a ideia por trás do que eu estou te mostrando, né, qual que foi o raciocínio, como que eu fui conversando em camadas
com a inteligência artificial. Então, com a página de vendas pronta, eu posso simplesmente mostrar, subir aqui para ele, ele vai ler minha página de vendas, e aí ele vai identificar ali possíveis brechas, né, possíveis objeções e tudo mais. Se você não tem uma página de vendas ainda, você pode compartilhar tudo que você tem disponível sobre o seu produto, sobre o seu serviço, sobre o que você vai vender. Você faz um brainstorm. E o que é legal também é que aqui com o celular, né, com o aplicativo do ChatGPT, fica muito fácil da gente mandar um áudio para o ChatGPT. Às vezes, é mais fácil você gravar um áudio e automaticamente o ChatGPT vai transcrever e vai pegar suas ideias do que você parar e ficar digitando, né? Apenas uma dica para você aí que pode te ajudar bastante. Aqui, ó, tô no computador, ó, mas ele também tem aqui a opção de digitar, né? Então ele pegaria o meu microfone aqui que está ligado, pegaria esse microfone, identificaria e, enfim, seria mais fácil do que ficar escrevendo. Então, às vezes, algumas pessoas conseguem desenvolver seu próprio raciocínio melhor falando do que escrevendo. Então fica aí uma dica, não sei se você utiliza. Aí ele vai lá, sim, com certeza, se você me enviar a página de vendas do seu produto, eu posso ler a oferta com atenção, e aí ele foi falando aqui. Aí eu mandei um PDF com a página de vendas, que inclusive você vê, pelo menos na data da publicação desse vídeo, é a página de vendas que está no link da descrição do vídeo, certo? Aí ele fala, legal, com base na análise detalhada da sua página de vendas, aqui estão as principais crenças limitantes que podem estar impedindo alguns leitores de comprar, classificadas de acordo com o modelo que você apresentou. Ou seja, qual que é o modelo? Crenças sobre o veículo, né, sobre o método, a oportunidade, crenças internas que a pessoa tem sobre si mesmo e crenças externas ali que para ela fogem do seu controle, né? E aí tá lá. Crenças comuns. Esse negócio de funil de conteúdo de 1 milhão parece bom demais para ser verdade. Natural. Migrar a audiência alugada para audiência própria não deve funcionar mais em 2025. É bastante comum eu ouvir esse tipo de coisa. Nem tanto, né? Que a minha galera já tá meio vacinada, mas assim, muita gente ainda tem suas ressalvas com a questão da audiência própria, porque nós usamos e-mail, né, para formar essa audiência própria. Então, já vi promessas parecidas como essa e não funcionaram. Esse sistema só dá certo porque o Will já tem nome, autoridade e audiência grande. Cara, essa aqui é uma grande crença. Costuma parecer muito forte. Aí ele dá oportunidades de reforço. Né? Então, aqui já seriam ideias que eu poderia abordar no conteúdo para que isso tudo aqui fosse atacado. Né? Crenças internas. Eu não vou conseguir implementar, mesmo com suporte. Acho que falta disciplina em mim, não é falta do método. Já tentei seguir outros métodos antes e travei com medo. Veja só, essa ideia do falta de disciplina em mim é um negócio que eu tinha identificado lá atrás, né, quando eu lancei a comunidade, estava fazendo a carta de vendas, e eu nem tinha feito esse exercício ainda. Mas eu já tinha, né, pensado nisso, assim, eu sabia que era uma objeção de fato da minha audiência. E um dos motivos de eu ter colocado essa mentoria individual para cada uma das pessoas que entram na comunidade é muito sobre isso daqui, né, de essa questão da falta de disciplina. Então você ter um olhar personalizado para o seu caso, eu entendo que ataca essa crença. Olha só, trazer mais histórias de membros que começaram travados inseguros e conseguiram implementar aos poucos, enfatizar que 1 hora por dia já é suficiente, mostrar como o workspace e os encontros ajudam a superar a inércia e manter a consistência mesmo com pouco tempo. Tá aí, ó, isso daqui eu poderia fazer melhor de fato. Poderia mostrar mais sobre o workspace. Workspace é uma área, basicamente é um Notion que eu fiz, preparado para você aplicar um método que eu ensino dentro da comunidade. Né? Então é bem interessante. Aqui, dúvidas ligadas a tempo, dinheiro, timing, suporte externo, etc. Agora não é um bom momento, estou sem tempo, esse valor é alto para mim agora, vou esperar, o algoritmo das redes está difícil, acho que nada vai funcionar mesmo, minha audiência está fria ou pequena demais, vou crescer mais antes. Então, aí dá as oportunidades aqui de reforço. Então, sugestões adicionais de copy com base nas crenças. Aí eu falo, legal, liste todas as crenças que a pessoa precisa acreditar para comprar minha solução. Se a lista precisar ser extensa, que seja. Então, esse pedido aqui, eu acho que é um dos melhores que você pode fazer para investigar tudo isso, porque você vai ter um mapa de crenças, né? Um sistema de crenças, como eu gosto de dizer. Você vai ver, claro, algumas você pode olhar e falar, cara, eu acho que isso aqui não faz sentido, não é tão relevante, você ignora. Mas você percebe que seguindo aqui o protocolo do Russell, seguindo as ideias do Russell e, é verdade, dos grandes dinossauros aí da velha guarda do marketing de resposta direta, eles acreditam que as transações, as decisões de compra são muito baseadas em emoção, né? São muito baseadas no que o público acredita.
E eu, com tudo que eu já estudei, com tudo que eu já vi, eu tendo a acreditar também, porque eu desconfiaria desses caras, né? Que tem tanto resultado. E então, quando nós estamos preparando uma sequência de conteúdo, uma comunicação, para convencer, para persuadir uma audiência específica a comprar o nosso produto, faz todo sentido do mundo a gente listar quais são as crenças que essa pessoa precisa ter para comprar. Percebe? Então, significa que todas as pessoas que compraram o seu produto antes ou que vão comprar precisam passar exatamente por essa listinha? Não. O mundo real é muito mais complexo do que isso. Mas, quando estamos planejando, quando estamos criando o nosso próprio mapa, lembrando que o mapa não é o terreno, já falei sobre isso antes em outros vídeos, a gente tem um guia, certo? Então, se eu faço uma lista de crenças, que eu vou mostrar para você aqui como eu acho bem interessante, cara, tem algumas crenças que eu posso destacar. Né? Eu falo, caramba, isso aqui faz todo sentido. De fato, a pessoa precisa acreditar nisso para comprar. Caso contrário, ela não vai comprar. Então, o meu exercício, né, de criação de conteúdo é muito mais direto e específico. Né? Então, eu fico assim, o que eu preciso dizer, qual é o conteúdo que eu preciso criar para que as pessoas passem a acreditar nisso daqui. O Russell, ele sugere, né, contar histórias. Então, eu não vou entrar tanto no detalhe, talvez eu tenha feito um vídeo sobre isso, agora não me lembro de cabeça, mas o que ele me trouxe quando eu pedi para ele listar todas as crenças que a pessoa precisa acreditar para comprar minha solução. Se a lista precisar ser extensa, que seja. Isso eu fiz questão de colocar, porque às vezes ele economiza nas palavras. Então, ele trouxe, dividida por categorias, essas crenças são pré-requisitos invisíveis de toda conversão. Se uma ou mais estiverem ausentes ou quebradas, a venda fica comprometida. Eu realmente acredito nisso daqui, porque eu realmente acredito no que o Russell está propondo. Aí ele traz sobre as crenças sobre si mesmo. Não é? Eu sou capaz de implementar o que for ensinado. Mesmo com pouco tempo, posso fazer progresso real. Consistência vale mais que perfeição. Meu negócio tem potencial para escalar, só falta direção. Eu mereço ter uma estrutura profissional de conteúdo e vendas. Se eu me comprometer, posso sair do platô atual. Eu consigo aprender e aplicar novas ferramentas. É seguro contar com ajuda externa, não preciso fazer tudo sozinho. Meus resultados passados não determinam meus próximos 12 meses. Cara, isso aqui é bem interessante. Posso crescer sem sacrificar minha vida pessoal. Agora, sobre o veículo, né, metodologia. Funis de conteúdo são o melhor caminho para vender com previsibilidade. Cara, se a pessoa não acredita nisso daqui, fodeu, entendeu? Ela não vai comprar Ela não vai comprar. Aqui, ó, audiência própria, né, e-mail, WhatsApp, é essencial para ter controle. Se a pessoa não acredita nisso, já era, entendeu? Porque isso daqui faz parte da big idea, né, dos pilares fundamentais que sustentam toda a minha comunicação. Depender só de redes sociais é um risco para o meu negócio. É possível transformar seguidores em compradores com o sistema. O tripé da migração de audiência funciona e pode ser adaptado ao meu nicho. O sistema do Will é diferente de cursos genéricos, é aplicado direto e personalizado. O método do Will foi testado com sucesso em nichos diversos, inclusive o meu. O foco aqui é processo e estrutura, não hacks ou posts virais. E aí ele foi. Né? Aí depois contexto externo. Mesmo com pouco tempo, posso aplicar o método se tiver suporte. A economia, o algoritmo ou o meu nicho não são desculpas permanentes. Existe uma forma sustentável de crescer sem queimar tempo nem energia. E ele foi detalhando. E aí, olha só que interessante, ele trouxe algumas crenças sobre mim, né, como mentor. Eu não tinha pedido, mas ele trouxe. Ó, o Will tem experiência real e aplicável, não só teórica. A pessoa precisa acreditar nisso. O Will entrega mais do que promete. Isso se comprova nos depoimentos. Legal. O Will se envolve de verdade no sucesso dos membros. O Will entende o mercado, os algoritmos e as dores. E assim ele foi. Aí ele fez também crença sobre a oferta, né? Listou aqui e trouxe a conclusão. Aí o que eu pedi para ele? Olha só que legal. Quero criar uma sequência de conteúdos que ataque uma crença por conteúdo. Por favor, priorize as crenças e monte a sequência. Na sua resposta, declare a crença e a big idea por trás que fará a crença ser eliminada. Antes de dar a resposta, demonstre seu raciocínio passo a passo a partir dos princípios primordiais. Aí ele fala, excelente decisão, atacar uma crença por conteúdo é uma estratégia poderosa. Então, cara, eu vou fazer um lançamento, sei lá, eu tô vendendo no perpétuo, como que eu posso criar conteúdo que ajude que eu venda mais? Eu posso começar com isso daqui. É uma forma de fazer, né? Como eu gosto de dizer para os meus mentorados, lá para os membros da comunidade. Existem muitos caminhos para subir a montanha, né? Para chegar no topo da montanha. Esse é um deles. Né? A minha ideia com esse vídeo é te apresentar um modelo que particularmente eu gostei bastante, porque ele é pautado em cima da questão das crenças. Não é? Então, se eu tenho uma lista de crenças,
eu posso fazer um conteúdo para atacar cada crença ou para ressignificar cada crença. Aí vai lá. Especialmente quando você entende que uma objeção desativada é igual a um passo a mais em direção à compra. Exato. Então, né, ao atacar uma crença, eu estou buscando atacar uma objeção. É isso que eu estou fazendo, né? Aí eu sempre gosto de pedir para ele raciocinar a partir dos princípios primordiais. E aí ele apresenta isso daqui. O que é absolutamente necessário para alguém comprar? Então veja, essa é uma pergunta fundamental que talvez você nunca tenha feito, né? Para que uma venda ocorra, cara, quais são os princípios básicos, assim? O que está por trás do negócio? Não é que, tipo, é verdadeiro para qualquer situação, para qualquer pessoa. Aí ele trouxe, antes de comprar, o lead precisa acreditar em 3 coisas. O veículo funciona, ele mesmo consegue usar o veículo e nada externo vai impedir o sucesso. Se uma dessas falhar, a venda morre. Quais são os bloqueios mais letais? Pelo histórico do seu público, criadores que já vendem algo, mas estão travados, os bloqueios mais letais tendem a ser. Então veja, ó, aqui ele já personalizou, né, o raciocínio a partir do que eu mandei para ele lá na página de vendas. Internos, sobre si mesmo, eu já tentei e não consegui. Veículo, mais um método? Contexto, agora não é o momento. Logo, os primeiros conteúdos devem quebrar as crenças que matam a compra logo de cara, mesmo que a pessoa tenha interesse. Qual é a função de cada conteúdo? Cada conteúdo tem uma missão clara, plantar uma nova crença no lugar da antiga. Por isso, cada peça precisa de uma crença ser eliminada, uma big idea, tese verdadeira, contra-intuitiva ou emocional que destrua a falsa, uma prova, história ou demonstração que a torne real. Aí ele trouxe sequência de conteúdo para quebrar crenças, uma crença por conteúdo. Aí ele falou aqui, conteúdo 1, crença ser eliminada. Já tentei outros métodos antes e nada funcionou, comigo não vai dar certo. Tipo, crença interna. Aí ele trouxe big idea. O método certo só funciona porque ele é feito do seu jeito e não engessado. É por isso que você trava, não é falta de esforço, é falta de adaptação. Cara, isso aqui é interessante, faz total sentido para o meu discurso na comunidade. Aí ele traz aqui um exemplo. Você não falhou, o modelo anterior é que falhou com você. Quando você adapta o sistema à sua rotina, contexto e pontos fortes, o jogo muda. É o que fazemos na comunidade. Não te encaixamos em uma fórmula, encaixamos a fórmula em você. Essa é justamente parte do meu argumento de venda. Eu não sei se está exatamente isso na página de vendas ou se ele absorveu, mas o que eu falo que é real. Quando você entra na comunidade, eu entendi que faria muito sentido fazer essas reuniões individuais para realmente gerar um valor para as pessoas. Por quê? Porque aí eu tenho a oportunidade de ver o caso concreto e identificar quais são as melhores fórmulas, por assim dizer, os melhores métodos para a realidade concreta da pessoa. Né? E não o contrário, não pegar um método específico e tentar aplicar nela. E aí ele trouxe o conteúdo 2. Eu não tenho tempo suficiente para fazer isso funcionar. Conteúdo 3, esse negócio de funil de conteúdo não funciona para mim ou para o meu nicho, né? Então ele traz aqui uma ideia geral de como que isso pode ser atacado. Conteúdo 4, e assim foi, conteúdo 5, conteúdo 6, conteúdo 7, né? Ele parou no 7, eu perguntei, por que você parou no 7? Aí ele justificou aqui, e aí ele continuou, né? Com as crenças e tal, foi fazendo. Aí eu falei o seguinte, agora vamos fazer o seguinte, liste todas as crenças falsas do meu cliente, pode ter relacionado ao que eu vendo. Para cada crença, declare uma experiência que eles podem ter tido para causar a crença falsa. Para cada experiência, declare a história que o cliente está contando para si mesmo que sustente tudo. 4. Esboce uma possível história que hipoteticamente me fez parar de ter a crença falsa e passei a acreditar em algo novo que endossa o produto ou nova oportunidade. Dê a resposta, faça apenas para as 7 primeiras crenças falsas. Aí ele trouxe aqui, né, que foi um resultado bem legal, né? E essa tabela é justamente o que o Russell Brunson sugere nesse livro aqui, o Expert Secrets. Ele sugere que você faça essa tabela. Qual que é a crença falsa que você quer desfazer na mente da audiência? Qual foi a possível experiência na vida da audiência que gerou essa crença falsa? Qual é a história interna que ela fica repetindo para si mesmo que sustenta a crença falsa? E qual é uma nova história que eu posso contar para mostrar para ela que aquela crença que ela tem não é verdadeira, né? Ressignificar a crença. Então, esse é o protocolo, esse é o método que o Russell ensina, não vou entrar nos detalhes aqui no vídeo, apenas cheguei finalmente aqui nesse exercício para ter esse rascunho, não é? Para ter, então, por exemplo, aqui, ó, eu preciso crescer minha audiência antes de pensar em vender com previsibilidade. Então, qual foi a experiência geradora? Gastou tempo e energia tentando viralizar antes de montar a estrutura de vendas. A história interna. Sem crescer, não adianta tentar vender. Preciso de mais seguidores primeiro.
Então ele fica repetindo isso para si mesmo. Fala, olha, eu não vou conseguir vender com previsibilidade porque eu preciso ter mais audiência. O que de fato é uma crença falsa. Aí aqui, qual que é o caso hipotético? Deixa eu ver. Fiz lançamentos de 6 dígitos com audiências pequenas. Aprendi que seguidores só valem quando você tem algo preparado para eles. Vendas vêm de estrutura, não de alcance. Então, tá aí. Eu poderia contar, por exemplo, o caso de uma... Agora, lembrando aqui, né? Veja, ele vai inventar essas histórias, né? Porque ele não tem essa base de... Não conhece a minha vida inteira, não conhece meus cases todos e tal. Ele vai inventar, mas a partir do que ele inventou, você busca algo que é real na sua vida. Então, ao ler isso daqui, que foi inventado, eu lembrei do caso de uma mentorada que, de fato, fez um lançamento de 6 dígitos, captando ali cerca de 750, 800 leads no WhatsApp. Então, não é uma audiência muito grande, né? Então eu poderia usar essa história, por exemplo, que eu peguei aqui no improviso, nem tinha preparado para falar sobre ela, e eu poderia apresentar para o público, né? Poderia demonstrar esse case. E aí a pessoa ressignificaria essa crença falsa de que precisa de uma audiência gigantesca para começar a vender com previsibilidade ou com, vamos dizer assim, bons resultados, certo? Então, a partir dessa lógica toda aqui que eu mostrei para você, eu espero que fique mais fácil para você programar e planejar os seus conteúdos. Se você quiser saber mais como que eu trabalho a criação de conteúdos, a minha comunidade é perfeita para isso, afinal ela chama conteúdo.org. Você pode clicar no link da descrição e saber aí quais são as condições atuais para você se tornar um membro da comunidade. Certo? Se você gostou desse vídeo, dessa lógica, se você gosta de vídeos como esse aqui, mais soltos, onde eu vou mostrando raciocínio e tal, ChatGPT, papapá, me avise, me deixe saber, comente, curta, compartilhe, se inscreva no canal, a porra toda aí, que é isso que me dá um norte e me mostra que está fazendo sentido gravar esses vídeos. Certo? Nos vemos então no próximo vídeo ou, se tudo der certo, dentro da comunidade.